Muitas vezes eu ouço pessoas falarem assim: ah, mas tudo não é igreja, tudo não é o mesmo Deus. Essas pessoas, elas ainda não entenderam a principal razão da sua existência e o porquê que nós e outros estamos aqui pregando. Porque para ele pensar que tudo não é o mesmo Deus, é como se Deus estivesse lá no céu, fosse, por exemplo, sei lá o que, o ar que respira. Em todo lugar tem o mesmo ar que respira, né? Não, mas Deus não é isso. Deus, ele é a verdade que pode ser mudada de um lugar para outro, porque, olha, nós somos 8 bilhões de seres humanos. Então, se você for olhar, cada um desses 8 bilhões de seres humanos estão falando algo particular a respeito de Deus. E mesmo aqueles que estão falando a verdade, que entenderam a verdade, pode estar falando em níveis diferentes. Então, veja, como Deus, que é Espírito, e nós somos formados, nós somos em 3 dimensões. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o corpo físico é o corpo que se expressa, que se comunica com outros seres humanos, mas nós, na verdade, não somos nossos corpos físicos. Nós somos a nossa consciência de ser. Então, se nós estamos firmados na verdade, então nós estamos firmados na vida. Nós estamos firmados na imortalidade, que é exatamente: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, ou seja, o meio que pelo qual o ser humano, aqueles que estavam ouvindo ele falar, chegasse até Deus. Então ele, Jesus, que era o caminho, ele era a vida. Se alguém ouvisse o que ele dissesse, acreditasse como ele estava na verdade, porque ele foi a imagem visível da verdade, a imagem visível de Deus. Nele, em Jesus, habitou a plenitude de Deus, ou seja, a plenitude da verdade de Deus. A verdade em relação ao plano da salvação, ao plano da eternidade, a verdade a respeito de quem é Deus e de quem é o próprio Jesus. Então, Jesus, que esteve enquanto humano, porque hoje ele é a essência plena da verdade, ele venceu tudo aquilo que era morte. Ele venceu as enfermidades, ele venceu a própria morte, como alguns casos de pessoas que já estavam mortas. Então, por quê? Porque a vida sempre vence. E aqui que está o diferencial que poucas pessoas entenderam. Se o que eu tenho é verdade, verdade que é soberana, verdade que é Deus, não estou falando que eu sou verdadeiro na minha intenção humana. Claro, isso também, se eu não sou uma pessoa verdadeira na minha intenção, eu jamais vou encontrar a verdade e vou me relacionar com a verdade. Mas alguém pode ser verdadeiro na sua conduta, mas a sua consciência de fé em relação a Deus, em relação a Ele, pode não ser verdade. Então, ele pode ser uma pessoa honesta, mas ele não vai ter vida. Então, poucas pessoas entenderam que quando nós estamos firmados na verdade, a verdade é soberana, a verdade é Deus, a verdade é a vida, nada o mal pode fazer contra nós, nada o mundo pode fazer contra nós, porque o que nós temos está firmado no alicerce pleno e eterno, que é Deus, que é a verdade, onde os mundos são firmados nele, onde tudo que é eterno é firmado nele. Então essa é a vantagem de uma pessoa entender e se crer na verdade. Então, eu sei, a Bíblia fala que todo o verbo se faz carne. Cada um de nós somos o resultado daquilo que ouvimos, daquilo que cremos. Então, se o que nós ouvimos não é verdade de Deus, se saberá, porque aquilo que não é verdade se manifestará em nossos corpos, se manifestará em nossas vidas. Porque você vai entender em nome do Senhor Jesus. Vê a diferença, eu sempre falo, olha, o evangelho não é religião. O lado religioso, o lado que nós nos organizamos, é necessário, né? Adquirir direitos, as CNPJs, organizar comunidade, tudo isso. Mas isso por si só não define uma igreja. O lado que nos faz imortal não é o lado natural da coisa, não é o lado religioso. Então o propósito de igreja é revelar essa verdade. Então quando nós estamos firmados nessa verdade, nós ouvimos e vamos ouvindo, vamos entendendo, nós nos tornamos essa verdade.
Agora, aquilo que nós ouvimos é carne da nossa carne, pele da nossa pele, sangue do nosso sangue. E aí a vida se expressa, o mal não tem poder sobre nós somos eternos. Porque não tem nada que possa nos tirar da verdade. Não tem nada, a verdade é a vida. Então esse é o benefício. Aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, muito conhecido de todo, na verdade do verso 22. Olha, o fruto do Espírito. Observe, um pé de manga, ela não tem nenhuma dificuldade de dar manga. Por quê? Porque a manga é o fruto da sua espécie. Todo o seu DNA, desde as suas raízes, do seu caule, das suas folhas, seus galhos, tudo tem o DNA da manga. Então é natural. É natural ela dar manga. Então, quando eu me firmo nessa verdade, o resultado escrito aqui não é um esforço meu. Eu não faço isso para que eu possa, a partir de fazer ou depois de fazer, me tornar filho de Deus. Não, eu faço natural, porque não é a minha habilidade humana que faz. É natural, não tem esforço nenhum. Não tem esforço nenhum. Então o fruto, o resultado do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, a pessoa que vive muito, benignidade, a pessoa que ela é do bem, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse domínio próprio é exatamente o que o pessoal do mentalismo, do humanismo chama sabedoria, digamos, emocional, que é no mesmo, mas é domínio próprio. Quer dizer, isso não é... Quem tem o Espírito, quem é formado pela verdade que é Deus, não tem esforço nenhum. Vou revelar isso aqui para você. Eu sei que o crer só vem pelo ouvir, mesmo que a princípio você não entenda nada. Segundo a Bíblia, não há nada novo. A Bíblia diz que não há nada novo. Inclusive a Bíblia diz assim: porque Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Veja só. Então, o universo, Deus, que é a fonte da vida, que é a fonte do poder, que é a fonte da glória, então já existe desde sempre, desde antes da eternidade. Nós é que passamos a existir depois, porque nós já somos criatura. Então vamos entender o seguinte, eu vou usar esse termo, essa frequência ou essa sintonia que Deus que é a verdade, ela já existe, ela existe em todos os tempos, ela existe aqui e agora. Deixa eu ver se você vai, eu vou usar outro exemplo para que você possa, a partir de então, o Espírito Santo vai abençoar você. Hoje eu estava numa conversa com nossos irmãos e uma palavra me chamou a atenção, que está em Isaías 60, a partir do verso 12. Na parte não, ali no verso 12. Isaías 60, o verso 12. Deixa eu até olhar lá, que eu creio que vai ajudar você. Deixa eu caçar aqui o nosso irmão Isaías. Cadê o irmão Isaías? Achei Isaías. É o 60. Bora lá. 60 a partir do verso 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. Aí o verso 3 fala, a glória do Líbano virá sobre ti, se presta, que é uma outra questão que nós também estamos trabalhando, ensinando exatamente hoje sobre dinheiro nos pertence. Mas vamos lá para o verso 12. O que é que nós encontramos ali? Nós encontramos no verso 12 que as nações que não reconhecerá o Messias, o reino de Deus a partir do príncipe, do rei dos reis, o Senhor Jesus, isso será no futuro. Isso será no futuro que vai acontecer. Todas as nações do mundo vão ter que ir em Jerusalém para adorar o Senhor Jesus.
E as nações que não forem, essas nações irão automaticamente irão se destruir. Por quê? Para se cumprir o justo herdarão a terra, mas os ímpios serão destruídos da terra. Então hoje uma pessoa erra, falha, peca, mas por causa da graça, por causa da misericórdia, a sua destruição não é de imediato. Naquele tempo não será assim. Então vamos entender. Muito bem. Como não há nada novo na terra, como não há nada novo no universo, aquilo que irá acontecer na sua literalidade lá no futuro, quando Jesus vier que assumir o governo, hoje já existe, está acessível para nós pela nossa consciência de fé. Quando nós acessamos essa frequência, essa consciência, essa certeza, essa fé, com aqueles que estão, acontece exatamente sobre isso aqui. Porque aonde uma pessoa de Deus está, que ela tem consciência que ela representa o reino, então naquele lugar, naquela casa, naquela vida, passa a operar o reino de Deus. E quando o reino de Deus opera exatamente eliminando os que são contrários ao reino, limpando o caminho, promovendo o povo de Deus. Por isso, mais uma vez, eu uso o exemplo do Egito. O exemplo do Egito é um exemplo que aconteceu no exato momento em que o povo se voltaram para Deus, mas a promessa que fez o Egito se autodestruir já existia antes. Então o que estava faltando não era o querer de Deus, sim o povo ativar a aliança. A partir do momento que o povo ativou a aliança, então agora o Egito passou a operar debaixo do regimento do reino, o que até então estava debaixo do regimento de Faraó. E para o regimento de Faraó, era normal que Faraó estivesse por cima, que os egípcios fossem os donos, digamos assim, estivesse na situação que era para ser do povo de Deus. Então, o Egito operando dentro das leis do Império das Trevas do Egito era normal, enquanto que o povo de Deus, que recebeu de Deus a promessa, vocês estarão por cima e não por baixo, vocês serão cabeça e não cauda, vocês terão para emprestar e não haverá necessidade de emprestado. Então, diante das leis do Egito, era normal, o Senhor não poderia intervir. Mas quando o povo ativou a aliança, que acessou, que agora foi o reino de Deus, o reino de Deus passou a operar, o que aconteceu? O Egito começou a se quebrar, começaram a vir as pragas, para abater a arrogância de Faraó, o orgulho de Faraó, e vieram todas as pragas, e ali no meio Deus fez com que o povo desse ouro e prata para o povo de Deus, e Deus fez sair o povo com ouro e com prata, dentro das suas tribos não havia um fraco sequer. Veja, aquele povo viveram ali 400 e tantos anos, e a promessa estava lá, só que eles não estavam ativados a promessa. Então, prevalecia as leis do Egito. Hoje é a mesma coisa. Aqui faz a diferença. Não é uma questão, mas não é o mesmo Deus, não. Aonde se prega a verdade. Eu não estou aqui combatendo denominação A, denominação B, não tem nada. Isso não é de competência minha. Zero preocupação para isso. Eu estou, na verdade, qualquer pensamento adverso para mim, em o nome do Senhor Jesus, eu aprendi essa lição, porque é necessário que a gente, importa fazer o que a verdade do reino diz. Importa eu crer no que o reino diz. Então, em qualquer momento que você entrar em sintonia com essa verdade, na vida daqueles que entram em sintonia com a verdade, se cumpre o que está escrito na verdade. E a verdade é que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. A verdade é que nós, o povo de Deus, devemos estar por cima e não por baixo. Não tem nada a ver com vaidade para humilhar ninguém, cargo, não. É porque nós estamos operando no Espírito poderoso, porque o reino de Deus é o reino soberano sobre os demais reinos. Então, o que irá acontecer geograficamente, como já aconteceu na história,
em determinada época, determinados reis governavam sobre outros reis. Hoje a maior potência é os Estados Unidos. Sim, mas quando nós estamos no Espírito em Deus, não se avalia e não necessitamos ou não somos movidos pelas leis do reino de baixo, pelas leis do mundo. É exatamente a grande diferença aqui. A gente sabe que o mundo vai entrar em colapso, segundo a Bíblia, vai entrar mesmo. A gente sabe que vai surgir um anticristo e vai vir mesmo, porque ele adquiriu direitos legais pela quantidade de pessoas que não servem a Deus e pelo próprio fato de Jesus ter se humanizado. Então deu direitos legais para que o diabo humanizasse o seu também. Muito bem, mas independe se vai ter anticristo, não sei o quê, quando se está operando nessa verdade que já existe, que está ativa agora, quando eu entro nessa frequência, não faz diferença. De jeito maneira, para mim e para todos. Por isso a importância de ouvir a verdade e crer na verdade. Porque a verdade, ela não tem nada a ver com placa de religião. Tem nada a ver com religião. Não, é lá na minha igreja, lá na tua igreja. Não, mesmo Deus não tem nada a ver, porque Deus não é uma coisa, Deus não é um homem, Deus não tem um porte físico. Deus é uma essência, e é a essência da vida. Deus é uma verdade suprema. Deus é o poder universal, e quando eu estou nesse poder, eu estou na imortalidade. Então, peça o Espírito Santo para revelar isso para você, e em o nome do Senhor Jesus, ao alcançar, você terá todas as sortes de bênção. Vamos estar ouvindo mais um belo louvor, e em seguida